Imagine uma pessoa hipotética de 30 anos de idade chamada Rui. O Rui, que é casado e tem filhos, mora em uma pequena cidade com pouco mais de 10 mil habitantes e é um homem que se orgulha de trabalhar há 6 anos como fiscal sanitário, buscando garantir a saúde alimentar da sua comunidade. Um dia, Rui está caminhando em sua rota de inspeções quando começa uma chuva intensa e com muitos raios. E então ele se abriga em uma cabana aberta. E, mesmo estando devidamente abrigado, Rui é atingido por um raio. A probabilidade de uma pessoa na região dele de ser atingida por um raio ao longo de toda a vida é de apenas 1 em 10 mil, e o pobre Rui foi este atingido, enquanto os outros 9.999 seguem suas vidas sem serem atingidos por um raio. O lado positivo é que agora que ele já foi atingido, é bem improvável que isso aconteça novamente. Em números, a probabilidade de ele ser atingido uma segunda vez é 1 em mais de 100 milhões, que é a chance de ele ser atingido 1 em 10 mil e ainda uma segunda vez 1 em 10 mil. Mas digamos que se passem alguns anos, e um dia Rui está dirigindo sua caminhonete na estrada de uma montanha, quando ele pega mais uma chuva de raios e é novamente atingido. Pobre Rui é atingido por um raio 2 vezes contra todas as probabilidades. Bom, agora a probabilidade de ele ser atingido ainda uma terceira vez em vida é de... Vamos ver, leva 1, aqui... É igual a tudo isso aí. Isso quer dizer que é mais provável que ele acerte todos os números da Mega Sena do que ele seja atingido novamente por um raio. Mas, como somos nós que determinamos a vida hipotética do Rui, vamos dizer que ele ainda foi atingido uma terceira vez. E ainda mais 4 vezes. No total, então, o Rui foi atingido 7 vezes por raios. Um evento tão improvável que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem vivenciar esse mesmo trauma. Esse seria um bom exemplo do que as pessoas consideram uma pessoa azarada. Mas o que significa exatamente nós dizermos que ele é azarado? Seriam sorte e azar, propriedades que pessoas e eventos podem carregar mais ou menos? Passar debaixo de uma escada aumenta a sua carga de azar, e achar um trevo de 4 folhas aumenta a sua carga de sorte? No nosso exemplo, o Rui foi atingido por um raio 7 vezes, porque existe uma propriedade inerente a ele que determina que eventos traumáticos e desagradáveis vão acontecer a ele mais vezes do que a outras pessoas? E se ele tem essa propriedade, quer dizer então que nós podemos assumir como observadores que ele geralmente vai ser prejudicado pela natureza sempre que ele tentar as chances com alguma coisa? Ou nós dizemos que ele foi azarado porque, ainda que improvável, isso poderia acontecer com qualquer pessoa, mas aconteceu exatamente com ele? E nós dizemos então que ele foi azarado nessa questão, mas que isso não dita como serão as chances dele em outras coisas na vida? Bom, antes de mais nada, o nosso amigo imaginário Rui não é nada imaginário. Ele foi uma pessoa 100% real e o nome dele era Roy Cleveland Sullivan. Ele está hoje no livro dos recordes como a pessoa que sobreviveu a ser atingido por raios mais vezes ao longo da vida. Tendo sido atingido em 1942, quando perdeu a unha do dedão, 1969, onde perdeu as sobrancelhas, 1970, quando teve o ombro esquerdo queimado, 1972, tendo seu cabelo em chamas, 1973, onde seu novo cabelo queimou, assim como suas pernas, 1976, onde teve seu tornozelo lesionado, e por último em 1977, quando teve queimaduras no tórax e na barriga. Eita, nós, então seria ele a prova de que as pessoas carregam uma carga inerente de sorte e de azar, que vão ser fatores determinantes para o futuro? Antes de responder isso, nós precisamos pensar sobre probabilidades em amostras grandes. A probabilidade de um evento não determina diretamente se ele vai acontecer ou não em cada caso específico. Ela indica que, considerando a totalidade de casos, alguns eventos acontecerão mais vezes e outros eventos acontecerão menos vezes. É importante nós entendermos que estatísticas não funcionam de forma absoluta. Por exemplo, o Vaticano tem 2,3 papas por quilômetro quadrado, mas isso não significa que tem 2,3 papas por lá, é só um papa dividido pelo 0,44 km quadrado do Vaticano que entrega essa estatística para nós. Sobre ser atingido por um raio, nós precisamos ver sorte e azar pensando também nessa lente das probabilidades. As chances de 0,01 não significam que, individualmente, todas as pessoas vão passar pela vida sendo atingidas por um raio 0,0001 vezes. Ela significa que, se você juntar um grupo de 10 mil pessoas que caibam nos critérios desse cálculo inicial, é bem provável que uma delas já foi atingida por um raio em algum momento da vida. E se nós expandimos esse grupo para 10 milhões de pessoas, agora nós temos boas chances de encontrar pessoas que foram atingidas 2 vezes por raios, e assim por diante. Não significa que, se você já foi atingido por um raio, você especificamente não vai ser atingido de novo. Significa que, num grupo imenso de pessoas, poucas vão passar por isso. E, geralmente, nós chamamos de azaradas essas poucas pessoas. Então, ainda que um certo evento ruim aconteça muito pouco numa sociedade, ele acontece. E algumas pessoas podem passar por ele múltiplas vezes. É uma loteria que todo mundo entrou
sem comprar bilhete. Passar debaixo de uma escada pode ser chamado de azar porque você aumenta as chances de derrubar a escada e provocar um acidente. Quebrar um espelho poderia ser chamado de azar porque você aumenta as chances de ter que varrer e juntar micropecinhas de espelho quebrado, e ainda existe o risco de você não ver algum cisco que ficou e depois se machucar ou machucar outros ao pisar descalço nesses ciscos. E você ainda vai ter que gastar dinheiro no espelho novo. Esses eventos em si podem ser chamados de momentos azarados porque você introduziu riscos desnecessários na sua vida, mas não quer dizer que eles determinem diretamente acontecimentos futuros bons ou ruins na sua vida. Da mesma forma, encontrar um trevo de 4 folhas é um evento improvável. Então, procurar entre trevos e achar um que tenha 4 folhas é um evento atípico em si mesmo e pode ser chamado de um momento sortudo se você gosta de encontrar pequenos tesouros. Mas afirmar que esse evento em si vai determinar o desenrolar de situações futuras na sua vida é uma extrapolação exagerada. Ter um trevo de 4 folhas no seu bolso não te torna isento de olhar para os dois lados na hora de atravessar a rua, não determina as suas chances de sair bem numa entrevista de emprego, não altera as suas chances de ganhar na loteria. Pisar numa rachadura no chão não vai aumentar as chances da sua mãe quebrar a coluna, mas aumenta as chances de você tropeçar e quebrar a sua. O que nós chamamos de sorte ou azar é o resultado final de situações em que nós lidamos com probabilidade, mas que nós não podemos garantir um resultado. Mas essa definição implica que sorte e azar moram no passado e não afetam o futuro. Dizer que o Roy foi azarado quando ele foi atingido por raios 2 vezes implica que ele não necessariamente teria mais chances de ser atingido no futuro do que qualquer outra pessoa. E ainda assim ele foi atingido mais 5 vezes. Como explicar isso então? Com uma variável essencial e determinante que nós ignoramos por falta de informação. Diferente do nosso amigo imaginário Rui, o Roy não era um fiscal sanitário, ele era um guarda florestal. Isso quer dizer que enquanto a maioria das pessoas trabalha em locais com para-raios que servem para proteger elas em tempestades, Roy passava a maior parte do tempo cercado de árvores e alta umidade do ar, muitas vezes caminhando nesse ambiente altamente propenso a raios e sendo pego de surpresa por tempestades. Considerando esse ambiente, aquela probabilidade de 1 em 10 mil de ser atingido por um raio se torna completamente incorreta, porque ela não endereça o fato de que certas situações ambientais vão tornar mais ou menos propício que uma pessoa seja atingida. Então, o Roy não tem em si fisicamente alguma propriedade que atrai eventos desagradáveis, traumáticos e prejudiciais. Ele foi casado, teve filhos, e embora ele tenha sido atingido por raios 7 vezes, o recorde dele não está registrado somente como uma pessoa que foi atingida mais vezes por raios. O recorde dele é ser a pessoa que sobreviveu a ser atingido por raios mais vezes do que qualquer outra. De certa forma, ele teve até sorte demais. Isso quer dizer então que não importa a sua idade, sua cor da pele, seu sexo, sua classe social, as chances de uma coisa ruim ou boa acontecerem com você serão as mesmas. Pera, tem uma contradição nessas afirmações. O ambiente em que você é colocado vai influenciar bastante se você pertence ao grupo dos sortudos ou dos azarados. Um trevo de 4 folhas não vai te proteger de raios, mas trabalhar todo dia no meio de uma floresta onde tempestades com relâmpagos são comuns aumenta bastante suas chances de ser atingido por raios. A maioria das pessoas nunca vai ser atingido por um raio e nem vai precisar se preocupar com isso, mas num ambiente que tem as condições iniciais viciadas, isso é um risco constante. Ou seja, quando as condições são viciadas, as chances não são iguais para todas as pessoas. Então, embora não sejam propriedades físicas que acompanham as pessoas, sorte e azar existem sob a ótica de que riscos e oportunidades podem ser viciados se as condições forem diferentes para pessoas diferentes. Imagine uma população feita de 50 palitos e 50 bolinhas. Se essa for uma sociedade onde riscos e oportunidades não são viciados para grupos específicos, ou seja, onde você é tratado igual, independente do tipo de boneco que você é esperado que, quando você olha o grupo de representantes políticos dessa população, a distribuição seja próxima a 50% de palitos e 50% de bolinhas. Se o Senado dessa população é composto por 10% de bolinhas e 90% de palitos, isso indica que as condições são viciadas de forma que as suas oportunidades são bem maiores se você for um palito e menores se você for uma bolinha. Se os dados de condição socioeconômica mostram que o grupo de ricos é composto por 90% de palitos e 10% de bolinhas, esses números evidenciam que existem condições viciadas na sociedade a favor do grupo palitos. Se os dados de violência doméstica mostram que palitos são agressores em 70% dos casos, as condições nessa sociedade são viciadas de uma forma que aumenta para bolinhas os riscos de sofrer esse tipo de violência.
Então, embora sorte e azar não sejam propriedades físicas da natureza que você vai estudar na sua aula de física, elas podem ser implementadas em populações e podem se tornar tão limitantes quanto leis da física, porque as condições podem ser lentamente ao longo de muitos anos e, quem sabe, séculos, ser viciadas a favor ou contra grupos específicos. Se nós queremos que nessa sociedade multigeométrica todos os indivíduos sejam realmente considerados iguais perante os outros, nós precisamos de medidas que visem corrigir essas injustiças, esses vícios nas condições. Se bolinhas sofrem mais violência que os palitos, mesmo não sendo proporcionalmente um grupo maior na sociedade, nós precisamos criar punições mais pesadas para quem praticar violência contra bolinhas. Ou seja, a forma de fazer com que a vida de bolinhas e palitos tenha o mesmo valor nessa sociedade é criar regras específicas protegendo mais as bolinhas, porque as condições atuais refletem uma sociedade onde a vida dos palitos é efetivamente considerada mais valiosa. A mesma coisa vale para quaisquer grupos que recebem a minoria das oportunidades ou a maioria dos riscos em diversas situações. Se nós queremos uma sociedade que dá o mesmo valor à vida de todas as formas geométricas, nós precisamos modificar as regras toda vez que as estatísticas indicarem que as condições estão viciadas a favor ou contra um grupo específico. Se nós queremos uma sociedade geométrica onde oportunidades e riscos são iguais para todos, onde conquistas de fato são fruto só do esforço de cada pecinha e não da sorte ao nascer, nós precisamos reduzir ao máximo os vícios que fazem palitos nascerem sortudos e bolinhas nascerem azaradas. Enquanto as estatísticas indicarem que as condições estão viciadas a favor de palitos e contra bolinhas, é ilógico afirmar que essa população valoriza e trata como iguais e sem discriminação todas as formas geométricas. Ainda que moralmente todas as pecinhas concordem que a vida de todos tem o mesmo valor, o fato é que essa sociedade funciona de forma a valorizar os palitos mais do que qualquer outra forma. E a forma de realmente praticar essa crença de igualdade é aumentar o valor das bolinhas e diminuir o valor dos palitos. Uma sociedade igualitária não é uma sociedade onde todo mundo é igual. É uma sociedade onde as diferenças de identidade não definem quem você pode ser ou o que pode ou não acontecer com você em situações onde outras identidades estariam seguras. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser se tornar um apoiador do canal, acesse catarse.me/primatafalante ou outras formas você pode ver na descrição. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.